Romanos, capítulo 7, versículo de número 7. Eu vou ler o texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Deixe-me explicar isto aqui para vocês, porque nós estamos diante de um texto, né, que para muitos, muito aí emblemático, tá? Mas é um texto em que Paulo, ele está na realidade demonstrando qual é a realidade do homem, qual que é a natureza do ser humano, tá bom? Primeiro, né? Então quando Paulo fala assim, é a lei, que faz essa pergunta, é uma pergunta de retórica, evidentemente. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado se não pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Para a gente entender melhor isso aqui, a gente vai puxar a situação do casal Adão e Eva lá no jardim, quando aqueles dois estavam na presença do Senhor nosso Deus, tá bom? E ali, na presença de Deus, eles desfrutavam de tudo. O Senhor tinha dado para eles do bem e do melhor, né? Ali, naquele lugar. E apenas uma restrição. Então, Deus dá a maior liberdade, presta atenção nisso aqui, ó. Deus deu a maior liberdade para o casal. E de tanta liberdade, havia apenas uma restrição. E essa restrição aqui é exatamente a lei, é o mandamento, tá bom? E isso está lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso de número 15, a partir dele, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só que liberdade. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A restrição, o mandamento, a lei aqui. O que Deus estava fazendo para o homem era coisa ruim? Era uma coisa má? De forma alguma, é coisa boa. Mas como era a natureza do homem? Aquele ali que o Senhor o cria a imagem e a sua semelhança. Porém, tirado do pó da terra, criado do pó da terra. E esse homem aqui, nessa sua liberdade que Deus lhe deu, ali no jardim, vai se demonstrar
inclinado a quê? A fazer toda a vontade de Deus, de cumprir com todo o querer de Deus facilmente? De forma alguma. Vai ser exatamente naquilo que Deus coloca uma restrição, é que vai haver a sua inclinação. É lógico, aqui no capítulo de número 3, nós temos no verso de número 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba a mudança sutil naquilo que Deus havia dito, e como que a serpente agora, o diabo, ele muda aquilo que Deus havia falado no princípio. Deus disse, come de toda a árvore, menos da ciência e do bem e do mal. E a serpente diz, não comereis de toda a árvore do jardim? E dessa forma, ela inicia ali com Eva um diálogo, uma conversa, e a mulher vai responder, e, lógico, a serpente apresenta a sua réplica, né, diante da resposta da mulher, dizendo para a mulher, certamente não morrereis. Tá bom? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E isso desperta então na mulher a concupiscência, desejo carnal excessivo, já estava na mulher, já estava no homem, já está no homem, é inerente ao ser humano essa concupiscência. Na realidade, o diabo ali vai pegar a ocasião naquilo que era proibido, na onde existia a lei, ele vai fazer despertar a concupiscência. E é isso que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 7, no versículo 7, e a partir disso, na última parte do versículo, dizendo porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, se não houvesse uma proibição. E nós ilustramos isto para as famílias, por exemplo, a criança, quando pequenina, e mexe em tudo, né? A criança está numa fase de descoberta, gatinhando, dando seus primeiros passos dentro de casa, e existem algumas restrições que mamãe e papai colocam para a criança. E a mamãe diz assim, ó, tá vendo aquela tomadinha ali, meu filho? Ali não é focinho de porco. Ali você não pode colocar o dedinho. Ali você não pode enfiar nada, porque ali vai levar choquinho, viu? Você vai levar um choquinho de 110 volts ali. Bem, a partir daí, você despertou naquela criança a concupiscência. Você despertou nela o desejo de explorar exatamente aquilo ali. Ela vai querer mexer. O que vem a ser isto? Por que que tudo aqui não foi dito nada a respeito e somente naquele eu não posso mexer? E isso desperta no ser humano algo que já está dentro dele. Isto é o pecado. Isto aqui é a concupiscência, isto aqui é o desejo carnal excessivo, que só precisa ali de algo exterior para que ele seja despertado. Olha, presta atenção naquilo que eu disse. Ele está lá dentro e só precisa de algo exterior para que ele seja despertado. Muito bem, ele está precisando lá dentro de um incentivo. E aí então vem o diabo se aproveitar das circunstâncias, das situações e vai apresentar então as oportunidades, os incentivos, e o homem, infelizmente, vai abandonar a palavra. Então preste atenção no detalhe aqui. Como se livrar, como vencer essas coisas? Bem,
ouvindo a mensagem de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Se obedecerdes à voz do Senhor, então você vai dominar sobre o teu próprio desejo, sobre a tua própria vontade. Você estará dominando sobre esta concupiscência existente dentro do ser humano. Ela pode sim ser vencida, como que não? Pela palavra de Deus. E o Senhor tem derramado dessa graça, dessa bênção sobre as nossas vidas. Então Paulo aqui dizendo, o pecado tomou ocasião pelo mandamento. Pois é a situação de Eva. O pecado lá tomou ocasião pelo mandamento. Porque se Deus não houvesse colocado nenhuma restrição, então não haveria desobediência, não haveria o pecado. Ora, então Deus fez alguma coisa errada? Ou então o mandamento, ele realmente, ele é pernicioso? Ele é ruim, ele é mau? Não. Ora, se não houvesse esta proibição, o homem estaria vivendo com o que ele tinha dentro dele. Nunca afloraria, nunca viria à tona, nunca apareceria e ele viveria dessa situação. Então precisava haver ainda algo melhor na vida do ser humano. Precisava ainda uma obra ser realizada. O homem não estava completo, como ainda não está. Então ele precisa ser melhorado. Ora, se até hoje nós estamos no processo de aperfeiçoamento, como disse Paulo aos Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Então o que Deus fez ali não é induzir o homem ao erro. Deus, na realidade, estava dando a oportunidade para o homem de escolha, de certo ou errado. Mas mesmo que ele, induzido pelo pecado, pelo diabo, e cometendo o pecado, errando o alvo. Qual que é o alvo? Era obedecer a palavra. Deus está mostrando para o ser humano que ele, por si só, não tem condição para tal. Embora a lei seja perfeita, a lei seja santa, ela é espiritual, porém, o homem é vendido sob pecado. O homem ainda, ele não está pronto para obedecer à lei de Deus. Mas quando é que vai ficar pronto, então? Aí Paulo, ele continua aqui no seu diálogo. Logo tornou-se-me bom em morte, o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado que se mostrou pecado operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, a lei de Deus veio para mostrar que existe o pecado no mundo. Embora você possa dizer, mas Adão e Eva ainda não havia pecado. Pois é, mas o pecado já havia acontecido lá no céu. O diabo já havia se rebelado lá. Então a obra de Deus já estava manchada e precisava aí ser revelada, precisava vir à tona e precisava então ser vencida. E é por isso que o Senhor, ele vai lá em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 14. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É lógico que Deus não está tratando de um animal serpente, mas sim aquele que ali na ocasião ele prefigurava, que é o diabo. E quem é a semente da mulher? Jesus Cristo, que se manifestou. De que forma a serpente aqui, o diabo, feriu-lhe o calcanhar, fazendo com que ele morresse.
em morte de cruz, que fosse escarnecido, que fosse humilhado, mas isso aí foi apenas uma ferida no seu calcanhar. Jesus, ele, através da sua morte, na realidade, estava pisando na cabeça da serpente, porque ali ele estava pagando o preço do resgate do homem. Se o homem, lá no jardim, então, ele foi mostrado ali o seu lado de inclinação para as coisas erradas, para o erro, para dar ouvido à serpente, o não cumprimento da lei boa que Deus havia dado. Ele não teve condições de guardar. Jesus veio para resgatar esse homem agora e trazê-lo novamente para a presença de Deus, limpá-lo de todo o pecado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e com isso, todos aqueles que creem nele ressuscitam da mesma forma, ou seja, voltam para a presença de Deus, voltam para o jardim e daí o Senhor nosso Deus agora, por meio de Cristo Jesus, vai recomeçar a obra na vida do ser humano. E agora, do seu espírito, ele tem colocado dentro de nós e fazendo a mudança interior. E é por isso que Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a obra agora não é mais lei que vem do exterior para o interior. Não, o Senhor já colocou o seu espírito dentro de nós e nos deu a condição para nós vivermos na prática agora a obediência. E nós sabemos que a lei é boa. Se nós não a conseguimos cumprir, houve um que cumpriu por nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele cumpriu e levou sobre si todos os nossos pecados, tanto que pela lei foi morto. Por causa dos seus pecados, não, dos nossos pecados. Mas a morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. E assim ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Então, Paulo diz, verso 14, porque sabemos que a lei ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que isso não faço, né? Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso acabo fazendo. Pois é a figura do Adão e Eva lá no jardim, tá bom? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me vai livrar dessa guerra? Quem vai me livrar dessa peleja para que eu não viva mais deste dilema? Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Cuidado aqui. Cuidado para não parar a sua leitura nesse versículo. Porque senão vai surgir a ideia de que muitos aí estão ensinando que é possível conviver com o pecado por causa desse capítulo 7. Paulo está ensinando isso. Preste atenção naquilo que Paulo está ensinando. Não é isto que estão interpretando. Homens cheios de concupiscências carnais estão deturpando a palavra de Deus. Então, olha o que Paulo ensina. Preste atenção de novo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Então tem livramento do corpo dessa morte, para não ficar nesse dilema aí. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então preste atenção de novo. Com o entendimento você serve a quem? A Deus. A lei de Deus, com entendimento. E com a carne? Com a carne você vai servir ao pecado. E servindo ao pecado você está debaixo do senhorio do diabo. Você está nas trevas. Preste atenção. Então você vai andar de que forma? Você vai andar na carne ou você vai andar no espírito? Pois bem, se você andar na carne, alimentar a sua carne, você está servindo ao diabo e você está entrando em condenação. Agora, se você sabe como servir a Deus, que é com entendimento, sirva a Deus com entendimento, com mente transformada, tá bom? Então, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se andar na carne, vai ter condenação, tal qual Adão e Eva. Viu? Agora, se andares com entendimento, o que é com entendimento? Não é andar mais na lei. Ah, isso não pode. Ah, não faço isso porque se isso aqui eu fizer, eu vou pro inferno. Ah, eu quero ficar na igreja para me livrar do inferno. Não vai adiantar nada. Você está debaixo de lei. A lei não pode libertar. A lei não pode salvar. A lei não pode transformar. A lei, na realidade, vai te condenar. Porque tu és pecador, tu és vendido sobre o pecado. Então você precisa de algo muito melhor do que a lei. Você precisa da graça, você precisa da misericórdia de Deus, que veio por meio dela, que na realidade o cumprimento da lei é Cristo Jesus. Então a lei, como diz Paulo lá em Gálatas, serviu como um aio para nos conduzir até Cristo. Como? Pela lei eu vejo que eu não tenho condição de cumprir, eu vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou miserável, e eu preciso de salvação, eu preciso de libertação, eu preciso de reconciliação. Então eu encontro o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se andar fora da presença de Cristo Jesus, você vai dar vazão aos desejos carnais e assim serás condenado. Há condenação, sim. Agora, para quem que não há condenação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Anda debaixo da graça. O Senhor vai lhe dar condição. Você vai ser cheio do Espírito Santo do Senhor para obedecer então aos mandamentos, à lei, e nela você vai ter grande prazer e satisfação quando o homem interior for mudado, transformado e controlado inteiramente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando.